Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Esse aqui é meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. E hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2024, o Botafogo pode fazer história no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Não somente por ser líder na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas nenhum outro clube na história marcou gols em todas as partidas dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Logo, se o Botafogo fizer apenas um gol, hoje o Botafogo pode entrar para a história, pode não, entrará para a história do Campeonato Brasileiro em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Nenhum outro clube marcou gols em todas as partidas. Isso demonstra a força do Botafogo, já que metade do campeonato já se andou, já se passou metade do campeonato. E mesmo assim, o Botafogo marcou gols em casa e fora de casa. Isso é um ponto importante de reforçarmos referente ao Arthur Jorge. Um jogo ofensivo, um jogo de... O Botafogo propõe o jogo que ele quer em todas as partidas, fora ou dentro do seu domínio. E hoje também o Botafogo enfrenta um São Paulo numa partida muito difícil lá no Morumbis, e pontuar é fundamental. É uma partida onde o treinador Zubeldia não participará porque está suspenso por cartões vermelhos e amarelos que tomou durante o campeonato. E o Botafogo vai enfrentar um São Paulo muito difícil, São Paulo que vive um momento muito bom, que está na parte de cima da tabela, e pontuar é importante. Não sei, obviamente o Botafogo sempre joga, como a gente pode ver, que pode fazer história nessa última rodada. O Botafogo sempre joga para ganhar. Mas pontuar hoje, independente do resultado, é muito importante para manter o saldo positivo ali na liderança do campeonato. Manter essa boa fase de estar sempre pontuando. O Botafogo está a 7 partidas sem perder e a 4 sem tomar gols. Então, empatar hoje não é um mau negócio, mas o Botafogo com certeza buscará a vitória na partida de hoje contra o São Paulo lá no Morumbi. E o Botafogo terá desfalques importantes para enfrentar esse São Paulo nessa partida, que será uma partida importante da última, rodada do Campeonato Brasileiro pelo primeiro turno. O Botafogo não vai contar com Eduardo nem com Júnior Santos e deve fazer alteração tanto na lateral esquerda quanto lá no ataque. Provavelmente o Botafogo vai jogar com o Marçal na lateral esquerda no lugar do Cuiabano, e lá na frente o Botafogo vai com Tiquinho Soares e Igor Jesus, substituindo a ausência ali do Júnior Santos. É importante lembrar que o Botafogo também já inscreveu, já escalou para essa partida o garoto que voltou lá do Molenbeek por empréstimo, o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto estará no banco para essa partida. Ele que tem ali as características mais parecidas com o Júnior Santos, que está lesionado com uma fratura e deve desfalcar o Botafogo por 3 meses. Então o Botafogo vai lá na frente. Pelo lado direito, Luiz Henrique, centralizado, Tiquinho Soares e o Igor Jesus. Tiquinho Soares deve recuar um pouquinho, fazer ali a função de segundo atacante, como ele gosta de fazer, caindo também pelo lado esquerdo, para sair, para fazer o pivô, para dar espaço para o Igor Jesus fazer a infiltração. E pelo lado esquerdo, Savarino permanece no time titular. O Botafogo tem elenco, embora seja um jogo difícil, tem elenco suficiente para encarar o São Paulo fora de casa e sair de lá com a vitória. Veremos agora como que o nosso treinador Arthur Jorge vai se sair com esse desfalque. Precisamos ver e sentir o dedo do Arthur Jorge nessa partida. Lá ele. Mas é importante que ele saiba utilizar o banco e também jogadores da base, jogadores mais jovens, porque o campeonato é longo, uma hora ia acontecer de algum jogador se lesionar. Isso acontece com todos os times, aconteceu com o Palmeiras também, que terá 2 desfalques importantes para enfrentar o Botafogo na Libertadores. Então, assim, isso acontece todos os anos em todos os campeonatos, com todos os clubes. Falta agora entender como que o treinador vai reagir a isso, qual peça que ele vai colocar, que ele vai movimentar para poder suprir as necessidades por causa das lesões. Pode ser também que ele entre com o Tietê jogando pelo lado esquerdo para fazer uma marcação mais efetiva a partir do meio-campo e protegendo também o Marçal. E dando continuidade nas informações e novidades sobre o Botafogo continua se reforçando dentro e fora de campo. Tem vídeo aqui meu falando sobre as possíveis contratações, inclusive saiu um vídeo hoje já falando sobre o possível zagueiro do Botafogo, que foi campeão lá na Alemanha, e o Botafogo já sondou e vai fazer uma proposta.
Então você não pode perder, corre lá para assistir. Fizemos a análise desse jogador também, que vai cair como uma luva no elenco do Botafogo. Mas o Botafogo também está se estruturando fora de campo. O Botafogo foi buscar finalmente o seu diretor de futebol. Depois da saída do Mazuco, o Botafogo não tinha um diretor de futebol ainda contratado, utilizava ali o homem do Head Scout para fazer essa função interina, mas o Botafogo contratou o Pedro Martins, onde o seu último jogo foi contra o Vasco, aliás, o seu último clube foi o Vasco, o que tem assustado bastante a torcida do Botafogo, porque a gente sabe a bagunça que é o clube Vasco da Gama, mas Pedro Martins não participou diretamente de toda aquela confusão. Primeira coisa importante lembrar que ele pediu demissão lá do Vasco, assim que viu a bagunça que era aquele clube, ele pediu seu boné, pediu para sair, ficou aí fora do mercado por esse tempo. E outra coisa que reforça a confiança no Pedro Martins é que o John Textor é que entrevistou o profissional. Então, assim, John Textor é um grande empresário, é um homem inteligente, não daria essa bola fora. Até agora não cometeu nenhum grande erro nas suas contratações. E ele traz Pedro Martins para ser o homem forte do futebol. Mas uma coisa que dá um alívio, né, principalmente na preocupação referente às contratações, que o Pedro poderia ter participado lá no Vasco, gastando muito dinheiro e não trazendo jogadores realmente de qualidade que resolvesse, o Botafogo não vai utilizar o Pedro Martins para fazer as contratações. As contratações ficará sempre ligada ao John Textor e ao Head Scout, o Brito, né, que é botafoguense inclusive, para fazer essas pontes com os jogadores. A função do Pedro Martins será apenas administrativa, de organização do elenco, do clube internamente, apresentação do clube, apresentação de novos jogadores, o que dá um alívio de saber que o John Textor continua à frente das grandes contratações do Botafogo. O último bom trabalho do Pedro Martins foi lá no Cruzeiro, ele participou da reconstrução do Cruzeiro, o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, né? E ele saiu do Cruzeiro para ir para o Vasco, acho que não foi uma boa aposta, mas hoje está no Botafogo, se apresentou já ao clube e já vai começar o seu trabalho a partir da partida de hoje, né, contra o São Paulo. Tomara que ele consiga ali ajudar a organizar ainda mais a casa do Botafogo, acalmar os ânimos dos jogadores, porque o Botafogo vai precisar, para o restante dos campeonatos, manter o foco e a cabeça bem organizada para que a gente consiga um título esse ano. E se você chegou até aqui, eu quero pedir para que você siga o Botafogo em Foco. O nosso foco aqui é falar sobre o Botafogo e esse espaço pode ser um espaço seu também. Basta você se inscrever, ativar as notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que a gente postar uma nova informação por aqui. Então, valeu, falou, segue o líder, vamos ganhar hoje. Depois do jogo de hoje tem mais um vídeo.